Que a boa mão de Deus esteja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos para mais um exercício agora da nossa disciplina de exegese. Vamos ver como que dá para nós trabalharmos aqui com uma ferramenta que eu já recomendei para você, que é justamente o site da Bible Hub. Estamos aqui com o texto de João, capítulo 1, e o versículo 1. Está aberto aqui o Lexicon de Strong. Como já disse, Strong, um lexógrafo, um dicionarista, um doutor. Nós abrimos aqui, João 1 e 1, Lexicon de Strong. Aí nós vamos para o texto grego, tá bem? Abro aqui nessa aba Multi, e ele vai dar para mim aqui o texto grego de Nestlé, 1904. En arché en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos ne holog. Muito bem, se eu clicar aqui, eu vou diretamente para o texto inteiro. Vou ter aqui a versão em grego. Pronto. Texto inteiro. Nós estamos estudando este versículo aqui, ó. Versículo 1. En arché en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos ne hologos. Pronto. O que nós queremos? Nós queremos usar aqui o léxico, tá bem? Léxico de Strong. Aqui, ó, fortes paralelos. Bíblia de Estudo Bereana. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Tradução literal de Jung. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos para o léxico. En. Aqui você tem a palavra em grego. Esse apóstrofo que você está vendo aqui em cima, ó, no português a gente chama de apóstrofo, tá bem? É uma vírgula. Na realidade, é um espírito. É uma pontuação. É para que você possa fazer uma respiração em cima da palavra. Aqui está transliterado. En. O que é esse en? É uma preposição. Essa preposição está traduzida como no. Então, en é a preposição no. En, em, entre, uma preposição primária que denota posição e instrumentalidade, ou seja, uma relação de repouso. In, em, por. Como que é traduzido para nós? É traduzido como no princípio, onde está a mãozinha aqui, ó. No. Aí vem arqué. Esse arqué é um substantivo. Dativo feminino singular. De arcomai. Um começo, um chefe. Quando a gente fala em relação a uma pessoa, ele é um chefe. Se for de um período, está falando sobre o começo. Lembre-se, por exemplo, da palavra arqueologia. É o estudo das coisas do começo, da antiguidade. No começo, no princípio, en arché. Aí volta de novo agora o en. Mas agora ele já não é mais uma preposição, agora já é um verbo. Verbo imperfeito, indicativo, ativo. Terceira pessoa do singular. No princípio era. Ó, eu sou, existo. A primeira pessoa do singular presente do indicativo. Uma forma prolongada de um verbo primário e defeituoso. Eu existo. Então vamos lá. En arché, en
Ró. Tá vendo o espírito aqui, ó? E a transliteração? Ró. Artigo. Qual artigo? O. O artigo definido, incluindo o feminino, ré, e o neutro, tó, em todas as suas inflexões. Ele era o quê? No princípio, ele era ro logos. Aí vem logos do quê? Substantivo, nominativo, de lego. Algo disse. Por implicação, um tópico também, raciocínio ou motivo. Por extensão, uma computação, especialmente a expressão divina. Esse logos aqui, existe uma semântica nele. O que é a semântica? É o sentido da palavra que está sendo utilizado neste momento. Particularmente, fiz um estudo bem demorado sobre este versículo, tá bem? Bastante demorado mesmo. Quero até apresentar para vocês aqui um livro que eu escrevi só para poder tratar deste versículo. Meu livro, Filosofia de Fronteira. Então, neste livro, eu falo sobre entradas à espiritualidade do Logos em Heráclito e João. Aqui no capítulo 1, ó, introdução ao obscurantismo de Heráclito, a polêmica do devir, a polêmica do não ser, o pantarrém heracliano aplicado à religiosidade, introdução ao Logos e ao Apiron de Heráclito, a polêmica sobre a infinitude de Deus, relação dos arquétipos míticos com o Evangelho de João, a contradição como metodologia do Novo Testamento, luminosidade, espiritualidade e religiosidade, relação entre o Logos e Pantarrém de Heráclito, a complexidade do fator nous, a evolução do Logos populista ao Logos filosófico, a complexidade do fator, a invenção da escrita, obra do Logos ou da nous, primórdios da doutrina do Logos, o Logos e as estruturas da realidade, os níveis lógicos que estruturam a realidade, superando a infantilização da mente. Por que eu estou apresentando esse livro? Antes de eu chegar aqui nesta aula com vocês, eu já estudei bastante sobre o conceito de Logos. Semanticamente, o Logos que nós estamos tratando é Cristo. João, ao escrever o Evangelho, identificou Jesus como sendo o Logos, o artigo definido, Logos. Esse Logos aqui não é um substantivo comum. Ele é aquele que dá o nome, ele é utilizado por João para apresentar Jesus, identificando ele com o Logos dos gregos antigos. Só que esses gregos antigos dos quais estou falando aqui é Heráclito. Heráclito, ele é o filósofo obscuro. Por quê? Aí eu tive que estudar sobre Heráclito. E foi ele quem trouxe a doutrina do Logos até que evoluiu junto com os estoicos para o Logos universal e que depois foi usado pelo apóstolo João para dizer aquele Logos que os gregos falavam, que os romanos falam, que é o Logos espermaticoi, a semente do Logos, muito bem, existe um Logos maior do que ele, é o Cristo, o Filho de Deus. Essa informação é importante por quê? Porque existe um contexto no entorno desta palavra. Semanticamente, no Evangelho de João, Logos é o Cristo, mas na filosofia dos gregos não era o Cristo. Ele estava ligado com nous que é a mente. Acho que você entendeu o exemplo que eu quero falar, que não dá para você fazer uma interpretação do texto apenas com o português. Hermeneuticamente, sim. Quando nós estávamos estudando hermenêutica, isso foi dito para você. Exegeticamente, você precisa ir o mais longe possível ao reconhecer um texto. Bom, falando em reconhecer um texto, vamos aqui voltar a ele, que é o exercício que nós estamos fazendo. Aqui, portanto, ele é uma expressão
divina. Ele está aqui, ó, subordinado ao artigo definido. Ó, artigo definido. Qual artigo? O. Ele é o logos. O logos. Não é um logos. Uma palavra. Ele é a palavra. Aí você tem uma conjunção no grego. A conjunção é kai. Significa e ou também, também, a saber. Então, no princípio era o verbo. As nossas Bíblias trazem a palavra verbo, ou a tradução para verbo, e outras trazem a palavra, porque o Logos é a palavra. Então, no princípio era a palavra, mas as nossas Bíblias trazem uma expressão mais forte. Não é uma palavra qualquer, é o verbo. É aquilo que coloca o mundo em ação, em andamento. Mais uma vez, você volta para Heráclito, porque ele diz isso mesmo nos seus fragmentos. Ho logos pantarrem. A palavra coloca o mundo para fluir. A palavra, tudo flui. Tudo flui junto com o logos e com nous, a mente também. Por isso, o verbo e, ro, voltou aqui, ó, logos. Aqui você vai aprender a regra, tá bem? Chamada de paralelismo. Esse paralelismo significa que ele usa a palavra rologos, 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 3 vezes, paralelamente, colocando ela para andar. Existe o paralelismo que ele é chamado de paralelismo sinonímico e outro que é o paralelismo antitético. Sinonímico é quando a frase de baixo ela é parecida com a frase de cima, só que em termos e circunstâncias diferentes. Paralelismo antitético é quando a frase de baixo faz um paralelo com a frase de cima, mas um se chocando contra o outro. Não é o caso aqui do João 1:1. Nós temos aqui um paralelismo sinonímico progressivo. Por que progressivo? Por causa que ele vai acrescentar mais alguma coisa. Rologos. Esse rologos, de novo aqui, en, eu sou, existo. O que esse rologos está fazendo? Ele está prostonteon. Pros é uma preposição em direção a, uma forma fortalecida de profissional, uma preposição de direção, para frente, ou seja, em direção. Deixa eu pegar para vocês aqui uma tradução da Bíblia Teb. Vamos ler como que está a tradução da Bíblia Teb. João, capítulo 1. Teb é a tradução ecumênica brasileira, tá bem? No início era o verbo, e o verbo estava voltado para Deus, e o verbo era Deus. Você viu? Prostonteon, o pros, tá bem? Ele mostra qual é a direção em que Rologos está virado. Rologos está voltado para Deus, virado para Deus. Você consegue já criar aqui a ideia. Então, no início era o verbo. O verbo estava com Deus. Estava com Deus. Ou o verbo estava prós, voltado para Deus. Estava com Deus, lado a lado. Prós, voltado para Deus. Contemplando Deus. Ou prostrado no seio de Deus, como um filho que está sendo amamentado por uma mãe. Ponto. Então, en arqué, en hologos, no princípio era o logos, e ele estava prostonteon, estava com Deus. Vamos ver o que mais aqui. Deus, Theon,
uma divindade, especialmente a divindade suprema, figurativamente, um magistrado pelo hebraísmo, muito. Esse teon que nós temos aqui, nós temos que dizer o seguinte: ele tem uma letra maiúscula. Essa letra maiúscula deve-se ao aprimoramento dos manuscritos. Por quê? Porque nos manuscritos chamados de originais, antigos, todos estão em letra maiúscula. Todos, 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 todos. Eles só usavam o uncial, que é a letra maiúscula. Bem? Bom, ele estava prostonteon, quer dizer que ele estava em direção a Deus, voltado para Deus, contemplando Deus. Cai, de novo, que é a conjunção também. Ro, o, artigo definido. Logos, não é o nome próprio de Jesus, é a sua natureza, né? Traduzido como palavra. En, é o verbo. Theos, Deus. Você vê o paralelismo que você tem aqui, ó. Vamos voltar aqui para a gente ver a frase inteira. Deixa eu ampliar para você aqui. O grego de Nestlé. En arché, en hologos. Na antiguidade, no princípio, no começo, era a palavra. Kai hologos en prostonteon. E o logos estava voltado para Deus ou do seio de Deus. Kai theos, né, hologos. E Deus era a palavra. Se fosse para manter a tradução literalmente, nós teríamos assim: no começo era a palavra, e a palavra estava prostrada ou voltada para Deus, e Deus era a palavra. Aí depois, com a tradução, o texto ficou desta forma: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Uma vez que nós conseguimos ter acesso ao manuscrito no grego, nós agora vamos ampliar usando o máximo de ferramenta que nós conseguimos para podermos nos acercar do que é que a história da teologia trouxe sobre o Logos. Então o que eu quero fazer? Primeiro, eu quero ler aqui a Bíblia na tradução revista e corrigida. Vou ler com vocês aqui. João 1:1. Pronto. Revista e corrigida. É aquela Bíblia que não tem nenhuma anotação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ponto. Peguei minha caneta e anotei lá. Versão revista e corrigida. Agora eu vou pegar aqui a tradução da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, uma Bíblia católica. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus. Olha, já modificou. Junto de Deus. E a palavra era Deus. De acordo com a CNBB, ela não estava só com Deus, ela estava junto de Deus. Concorda bastante com o texto grego. Agora quero pegar aqui a nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Vamos ver o que diz aqui. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Percebe-se que tem aqui uma paráfrase. Paráfrase é quando o texto ele é arranjado para ficar de melhor compreensão
para uma outra cultura. Paráfrase. Agora quero ler aqui na Vulgata, bem? A Vulgata de São Jerônimo. In princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deo erat verbum. Opa! Você percebeu que a Vulgata de Jerônimo está próximo do texto grego? Porque na tradução em português está escrito: e o verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Na Vulgata, Jerônimo deixou assim, ó: et verbum erat, et Deo era verbum. In princípio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deum erat verbum. Deus era o verbo. Manteve a proximidade com o texto grego. Isso é importante você saber que a tradução de São Jerônimo é muito próximo dos tempos dos apóstolos, hein? Tradução boa. Bom, agora que eu fiz só a leitura dos textos, veja só, utilizei aqui as minhas 4 Bíblias. Ótimo. Deixa aqui arrumar aqui, né? Pronto. Agora eu vou utilizar outras Bíblias. Eu quero utilizar agora a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma das mais recomendadas para o estudo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Próximo das traduções protestantes. Vamos ver aqui a nota, que é o comentário. O Antigo Testamento conhecia o tema da palavra de Deus e o da sabedoria existindo em Deus, antes do mundo. Confira Provérbios 8:22, Sabedoria 7:22. Está citando aqui um dos livros do cânon da Igreja Católica, o livro de Sabedoria de Jesus Ben Sirac. Por quem tudo foi criado, enviado à terra para aí revelar os segredos da vontade divina, voltando a Deus, ao terminar sua missão. Aí tem uma série de referências aqui, que é aquilo que nós falamos, né? Onde estão essas referências? Você tem que encontrar as referências através das concordâncias. Então, uma série de referências. Isaías 55, 10, 11, Provérbios 8, 22, 36, Eclesiásticos 24, 3 a 32. Eclesiástico é outro livro deuterocanônico da Bíblia Católica, tá bem? Da versão católica. Sabedoria 9, 9, 12. Também sobre o papel criador. Gênesis 1, 3, 6, etc. Isaías 48, 44, 24, 48, 13. Você vê, sabe, a necessidade que cada um de nós tem de ler a Bíblia toda e de ler com todo mundo que lê a Bíblia. Existe uma ala da Igreja Católica que é a ala de Bíblia. São só exegetas. A exegese deles é aquela assim, de ponta, principalmente da crítica textual. Muito fortes, hein? O que ele está dizendo aqui? A Bíblia de Jerusalém está dizendo que João está lendo o Velho Testamento e dentro da tradição judaica, chamar Deus de palavra é sinonímico. Por quê? Porque Deus tem, tem a sua sabedoria e com a sua sabedoria ele criou o mundo. Aqui no caso, Logos está sendo sinônimo da palavra de Deus no Antigo Testamento. Deixa eu continuar aqui a leitura, tá bem? Igualmente para São João, o verbo estava em Deus, pré-existente. Ele veio ao mundo para aí realizar uma missão, a saber, transmitir ao mundo a mensagem de salvação.
Terminada a missão, ele volta para o Pai. Igualmente, Isaías disse, né? Que Deus envia sua palavra e ela não volta para ele vazia, mas faz tudo quanto lhe apraz. No Novo Testamento, caberia a João, graças ao fato da encarnação, pôr em evidência a natureza pessoal desta palavra, a sabedoria. Por quê? Porque lá nos escritos judaicos, a sabedoria é um atributo de Deus, não é uma pessoa. O Novo Testamento retoma o conceito palavra de Deus barra sabedoria e diz, não é só um atributo de Deus, é a segunda pessoa da Trindade. Subsistente eternamente, mas essa personificação já estava preparada por outras passagens, como Hebreus 1 e 2, Apocalipse 19 e 3, etc. e tal. Pronto, fui lá, já li as Bíblias, agora comecei a ler os comentários que estão nas Bíblias. Vamos ver agora a TEB, Tradução Ecumênica Brasileira. Sempre assim, tá bem? Nosso exercício é esse. Sempre assim, versículo a versículo, palavra a palavra, sem pressa. No início era o Verbo. O Verbo estava voltado para Deus. Já mudou aqui a ideia de estava junto com Deus ou estava com Deus. Estava voltado para Deus. Proston theon. E o Verbo era Deus. Não seguiu a Vulgata. Seguiu outras traduções. E o Verbo era Deus. Comentário. O Cristo é chamado de o Logos. Esse termo poderia ser traduzido por palavra, mas parece que é preciso reconhecer aqui a influência da maneira personalizante de exprimir-se usada na literatura sapiencial. Literatura sapiencial é literatura de sabedoria. Aí tem as citações, Provérbios, Sabedoria, Siraque, e no judaísmo helenístico, enquanto Filho eterno, o Cristo é a expressão perfeita do Pai, imagem do Deus invisível, de condição divina, resplendor da glória do Pai. Pela encarnação, ele se tornará a manifestação suprema de Deus no seio da humanidade. Ponto. Eu estou só no versículo 1. Aí eu pego a minha folha de anotações e coloco lá. De acordo com a Tradução Ecumênica Brasileira, isso, isso e isso. De acordo com a Bíblia de Jerusalém, nota da Bíblia de rodapé da Bíblia de Jerusalém, isso, isso, isso e isso. De acordo com a Vulgata Latina, assim, assim, assim. Estou fazendo a minha exegese. Vamos agora para a Bíblia de Estudo de Genebra. Genebra, cidade de Calvino, né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ponto, sem discussão. Comentário. O Verbo. O termo verbo, do grego logos, designa Deus, o Filho, referindo-se à sua divindade. Jesus e Cristo referem-se à sua encarnação e obra salvífica. Durante os primeiros 3 séculos, as doutrinas a respeito da pessoa de Cristo incidiram intensamente sobre sua posição como o Logos. Na filosofia grega, o Logos era a razão, ou a lógica, como força abstrata que trazia ordem e harmonia ao universo. Porém, nos escritos de João, tais qualidades do Logos estão unidas na pessoa de Cristo. Na filosofia neoplatônica e na heresia gnóstica, século II e III depois de Cristo, o Logos era visto como um dos muitos poderes intermediários entre Deus e o mundo. Tais noções estão bem longe da simplicidade do Evangelho de João. Neste versículo 1, João afirma expressamente que o Verbo é Deus. No princípio, uma clara referência às palavras de abertura da Bíblia, né? Lá no livro de Gênesis, capítulo 1. No princípio, o Logos já existia. E esta é uma maneira de afirmar a eternidade que só Deus possui. João afirma claramente que o Verbo era Deus. Alguns têm observado
que a palavra traduzida Deus aqui não é precedida do artigo definido e, com base nisso, dizem que a expressão significa um Deus, mais do que propriamente Deus. É um erro entender assim. O artigo é omitido por causa da ordem da palavra na sentença grega. O predicado Deus foi colocado antes para ser enfatizado. O Novo Testamento nunca sustenta a ideia de um Deus, expressão que implica politeísmo e entraria em conflito com o constante monoteísmo da Bíblia. No Novo Testamento, a palavra grega para Deus ocorre frequentemente sem o artigo definido, dependendo da exigência da gramática grega. A expressão verbo estava com Deus indica uma distinção de pessoas dentro da unidade da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo não são formas sucessivas de aparecimento de uma pessoa, mas são pessoas eternas, presentes desde o princípio. A preposição com sugere uma relação de estreita intimidade pessoal. Tá gostando? Espero que sim e acredito que sim. Mais uma vez, aí eu vou acumulando, né? Vou acumulando o meu material de estudo, vou colocando um sobre o outro. Agora, o que faço? Já li os comentários das Bíblias. É a sugestão que nós demos para você. Vá do texto para a amplitude. Quer dizer, isso aqui é um sistema chamado de indutivo. Você vem da parte, né, da particularidade para a generalidade, do menor para o maior, do centro para as bordas. Começa apenas no texto. Nós fizemos aqui o exercício com o texto grego, nós vimos gramaticalmente, lexicamente, agora a gente já viu as traduções, comparamos as traduções e as paráfrases, começamos a ler os comentários das Bíblias mais renomadas. Agora o que faço eu? Muito bem, agora eu peguei aqui a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Abri o verbete Logos. Logos. A doutrina do Logos tem desempenhado um importante papel na história da filosofia e da teologia. Tem atuado como uma espécie de ponte entre a filosofia e a teologia, no tocante a especulações acerca de como o poder divino manifesta-se no cosmos e no mundo dos homens. O Novo Testamento tirou proveito da antiga ideia filosófica do Logos para explicar certos aspectos da doutrina do Filho de Deus e o seu ofício messiânico. Essa doutrina já havia passado por algumas modificações favoráveis no neoplatonismo e no judaísmo helenista, o que possibilitou o aproveitamento da ideia no Novo Testamento. Olha só, você viu? Não era novidade. O Logos já era tratado na filosofia, passou pelo neoplatonismo, passou pelo judaísmo helenista, foi parar na Septuaginta e da Septuaginta veio para o Evangelho de João. Bastou a metodologia de João, junto com o Espírito Santo, para identificar o Logos dos gregos com o Logos Cristo. Aqui tem, obviamente que eu não vou, né? O verbete aqui ele é gigantesco. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Fala aqui, ó. No princípio era o verbo, considerações preliminares, diversas interpretações do Logos, Heráclito, os estoicos no Antigo Testamento, uso nos livros apócrifos, uso posterior no hebraico, Filo de Alexandria, a doutrina do Logos no Evangelho de João, as ideias filosóficas, né, as ideias da filosofia e da teologia. Deixa eu só ler um pouquinho aqui sobre no princípio era o verbo, que é o versículo que nos interessa. Considerações preliminares. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. Temos aqui uma óbvia referência às palavras iniciais do Antigo Testamento. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Essa alusão ao livro de Gênesis, que pertence ao Velho Testamento, se torna ainda mais patente quando nos lembramos que qualquer judeu podia falar constantemente do livro de Gênesis e citá-lo como Bereshit, tá vendo? Lembra que a gente falou lá do Bereshit? Então,
Bereshit, isto é, como no princípio. À base dessa observação, alguns intérpretes têm insistido que a frase empregada pelo apóstolo João é meramente uma referência à criação original. Não vou continuar aqui, porque estou só dando um exemplo do uso do material. Pronto, já usei a enciclopédia, li todo o artigo, fiz todas as anotações, estou pacientemente pensando só no versículo 1 de João 1. Pego agora aqui a minha chave linguística do Novo Testamento grego. De novo, abro lá em João 1:1, em arché, no início da criação do mundo, ou antes da criação, em imperfeito, eimi, que é um verbo, logos, palavra, logos aqui personificado para Jesus Cristo, pros, junto a theos, theos en hologos, a palavra logos era Deus, isto é, era Deus em sua essência. Ponto. É o que a chave linguística deu para mim. Utilizei esse material. Agora pego um livro. Esse livro aqui, ó, História do Pensamento Cristão, do Paul Tillich. Terceira edição. Aqui, no caso, a editora Haste. É a história da doutrina. É de como que a doutrina ela veio a ser trinitariana, sobre a divindade de Jesus. Eu pego aqui o sumário. Aí o sumário ele começa com, deixa eu ver aqui para você, a preparação para o cristianismo, Kairos, universalismo do Império Romano, filosofia helênica, ceticismo, tradição platônica, estoicismo, ecletismo, período intertestamentário, religiões de mistério, metodologia do Novo Testamento, desenvolvimento teológico na Igreja Antiga, pais apostólicos, movimento apologético, filosofia cristã, Deus e Logos, que é o que nos interessa. Página 49. Aí leio. A ideia filosófica de Deus é inata em todos os seres humanos. Todas as características atribuídas ao ser são agora atribuídas a Deus, eterno, sem começo, nada necessitando, além das paixões, indestrutível, imutável e invisível. Mas há, no entanto, uma diferença fundamental entre a ideia do ser na filosofia grega clássica e a doutrina de Deus de Justino Mártir, o maior filósofo da teologia cristã antiga. Vem do Antigo Testamento e muda as coisas. Trata-se da afirmação de que Deus é o Criador Todo-Poderoso. Quando se faz uma afirmação dessas, as descrições abstratas e míticas da identidade de Deus passam a incluir um elemento pessoal. Deus Criador age e o Todo-Poderoso é o poder presente em todas as coisas que ele movimenta. Observamos que dessa declaração a respeito de Deus, o monoteísmo cristão oscila entre a concepção de um ser transpessoal ao do Deus Criador, que naturalmente é também Salvador. A oscilação é necessária, tão logo a ideia de Deus se torna objeto de pensamento. Não se podem evitar certos elementos como o eterno, o incondicional, o imutável, etc. Por outro lado, porém, a piedade prática e a experiência da criatura pressupõem o relacionamento de pessoa para pessoa. O cristianismo oscila entre esses dois elementos porque ambos são presentes no próprio Deus. Entre Deus e os seres humanos há anjos e poderes, e maus, bons e maus. Mas seu poder mediador é insuficiente. O Logos, você vê a introdução que é feita aqui por Paul Tillich, até ele chegar no que nos interessa, ele está falando que Deus é transcendente, Deus está para fora, Deus é inatingível, impensável, inalcançável, incomunicável. E entre esse Deus transcendente e nós, aqui embaixo, existem poderes de anjos e demônios, bons e maus.
Alguém mais? Agora vai tocar no assunto que nos interessa, que é o Logos. Tá vendo lá, ó? O Logos é o verdadeiro mediador. É difícil explicar o que significa a palavra Logos, especialmente aos nominalistas de berço. É difícil porque o conceito não descreve um ser individual, mas princípio universal. Esse conceito não pode ser entendido pelos que não estão acostumados a pensar em termos universais enquanto poderes de ser. O conceito de logos pode ser explicado mais inteligivelmente em relação com o platonismo ou com o realismo medieval. O logos é o princípio da automanifestação de Deus. É Deus manifesto em si mesmo, a si mesmo. Portanto, onde quer que Deus apareça, a si mesmo ou aos outros, é sempre o logos que aparece. Esse logos está em Jesus, o Cristo, de maneira especial. É o que, segundo os apologistas, faz a grandeza do cristianismo e a base de sua reivindicação salvadora. Pois, se o Logos divino não tivesse aparecido em sua plenitude em Jesus, o Cristo, nenhuma salvação seria possível. Trata-se de argumentação existencial não especulativa. Os teólogos clássicos partiram, pois, da experiência da salvação para em seguida falar de Jesus, o Cristo, em termos de Logos, tal. Bom, daí, para encerrar este momento aqui e essa disciplina, eu quero trazer uma parte do livro que escrevi, Filosofia de Fronteira, Entradas à Espiritualidade do Logos, em Heráclito e João. Vamos lá. Primórdios da doutrina do Logos. Para entendermos o Logos, retrocedemos até Heráclito de Éfeso, chamado de filósofo obscuro por sustentar a polêmica como método de investigação filosófica. O Pantarrém, tudo flui, é uma dessas polêmicas. O Pantarrém leva consigo todas as coisas e não deixa coisa alguma para trás, mesmo contra a vontade, pois o voluntarismo não possui potência para resistir ao fluxo heracliano. Você vê que a palavra que João usou no seu evangelho, logos, Heráclito usou nos seus fragmentos também. E dizendo que Logos está no Pantarrém, tudo flui. Deixa eu avançar aqui, né? Tá, cheguei aqui, ó. Nós que estamos numa ordem temporal, não percebemos a fluência de todas as coisas como propõe a doutrina de Heráclito, mas a polêmica heracliana se mantém justamente por afirmar esse absurdo, sem explicação. A estranheza do Pantarrém abre espaço à doutrina do Logos, com uma lógica explicativa muito maior que a de indivíduos isolados no cosmos. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. O Logos é a lógica maior. É ele quem esquematiza as formas de todos entenderem o Pantarrém. Mas cada indivíduo possui graus de entendimento das coisas, desde os níveis mais elementares aos mais complexos. Bom, fiz toda a literatura que eu podia fazer neste momento aqui para exemplificar para vocês de como fazer a exegese. Você faz com o texto bíblico, na tradução que você tem. Você vai para o texto original. Do texto original, você vai para as Bíblias de estudo, faz as comparações com outras traduções, vai para os comentários primários das Bíblias de estudo, vai para a chave linguística, vai para os livros de comentário. Tudo isso aí você anotando no papel. No final, entra a sua perspicácia. Quer dizer, você ajunta todo o material e fala: este versículo significa isto. Dentro da cultura helênica, dentro da cultura do judaísmo helênico, dentro da cultura filosófica, dentro da cultura cristã, dentro da cultura bíblica, este versículo significa isto. Pronto, fez o trabalho de exegese. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. E esta foi a sua disciplina de exegese.